Salut, meus amis, tudo bem com vocês? Vamos começar a nossa primeira aula introdutória, fazer uma introdução do nosso curso para que vocês possam entender passo a passo desse nosso conteúdo programático. Eu gostaria de dizer que passamos um bom tempo, não foi? Apresentamos o nosso curso francês em 15 minutos e demos um tempo para algumas pessoas se inscreverem. E hoje, como o ano letivo começou, estamos começando também com vocês, que para mim é um grande prazer apresentar essa aula, essas aulas que vão seguir adiante, porque é algo que eu gosto muito, é da língua francesa. E eu queria já desde o início dar umas dicas para vocês, a questão da pronúncia do francês, da entonação de voz. O francês, ele é uma língua que tanto ele tem palavras que ficam anasaladas, né? O som sai pelo nariz, o som nasal, e tem outras palavras que o som é gutural, quer dizer, vem daqui da garganta. Por exemplo, as palavras terminadas em N, ou mesmo no meio da palavra, tem a N, por exemplo, enfant, criança, né? Les enfants. Então, a gente puxa mais o som anasalado. Palavras que tenham o R, aí a gente já puxa pela garganta, né? Então, aquele R dobrado. As palavras que tem a U, terminado em AU, X, a gente pronuncia O, AU, a gente pronuncia O. Vocês vão ver isso que eu estou falando nas primeiras páginas do livro. Também vamos ver, por exemplo, quando alguém se despede do outro, o revoir. Então, o O e o final terminado em R, o olhar, também o som olhar, fica tudo parecido. O som fica o ar, né? O revoir. Também eu queria dizer para vocês, a demanda termina em AIN, mas isso você pronuncia anasalado. A vogal U, ela tem um som assim, meio misturado de U com U. Por exemplo, salut, e a gente faz um biquinho, fetambec, s'il vous plaît, um biquinho, salut, porque é para poder a gente colocar não só a entonação, mas a letra em si, o vocábulo em si, porque muitas vezes, numa frase, a gente vai conseguir entender se a palavra é masculina, feminina, se está no plural ou no singular, com a pronunciação. Porque, por exemplo, quando tem um S no final e a palavra seguinte é uma vogal, a gente lê tudo emendando. Por exemplo, les enfants, les, L-E-S e enfants, com N. Então a gente liga e fica um som de Z. Les enfants. Então a língua francesa, ela tem essas características que são bem interessantes. E também tem palavras que a consoante final não se pronuncia. Embora a gente saiba que tem naquela palavra aquela consoante, mas a gente não vai pronunciar. Por exemplo, bientôt. Bientôt quer dizer até logo, até breve. Então, no final tem o T, mas você não vai pronunciar o T, você só vai pronunciar até a vogal, o O, que justamente fica o som de O. O francês, ele usa muito o som não só anasalado, o som gutural do R dobrado e também o O, e muitas vezes também as vogais de uma forma geral, no som fechado. Eu queria só ler aqui algumas coisas para vocês. Quando vocês abrirem lá a página,
o livro online e vocês vão entender o que eu estou falando. Por exemplo, Gema Pele Kátia Evu, como eu vos apelei. Então eu me chamo Kátia. É um verbo, apelei, e também ele é reflexivo, Gema Pele, eu me chamo. Então esses detalhes a gente vai, com o desenrolar das nossas aulas, vocês vão entender e aprender. Por exemplo, Bonui. Nui tem um T no final, não se pronuncia. Bonui. Enchanté. O som é M. A vogal é M. Ela pronuncia assim, som anasalado, que é da palavra enchanté, que tem prazer em ser encantado. Então, enchanté, ele tem essa característica do som anasalado, e como no final termina em é acentuado, então a gente dá esse som fechado, enchanté. Outra coisa também, bonjour, o R no final a gente pronuncia bonjour, então o R vem aqui do som gutural, bonjour, bonjour madame, bonjour, monsieur. Bonjour, madame, senhora. Bonjour, monsieur, senhor. Bonjour, mademoiselle. Então, os franceses gostam muito, né, de falar senhor, senhora. É uma coisa assim que vem sempre antes, né, da palavra. Monsieur, s'il vous plaît. Madame, s'il vous plaît, quer dizer, monsieur, por favor. Madame, por favor, senhora. É bem interessante essas características que a língua francesa nos apresenta, porque faz parte do nosso dia a dia quando estamos lá na França. Como salut, né, que significa olá, né? Então, quando você vai se referir a alguém, você faz essa reverência, né? Olá, salut, enchanté, je m'appelle Kátia, eu vou como eu vos apelei. Outra coisa interessante que também eu mais na frente pretendo fazer com vocês é a gente estudar os principais verbos, né? O verbo ser e estar, que é o verbo être, e também esses verbos reflexivos, que é aquele que você usa para dizer que nós chama je m'appelle. Então, é um verbo reflexivo que ele vem com um pronome antecipado átomo, para que justamente ele configure o verbo reflexivo. Então, vamos aprender como é que se chama les parents, quer dizer, a família, parentes, a questão do avô, da avó, do irmão, do pai, da filha. A gente, quando conhece alguém, como é que a gente se apresenta? Eu vou falar para vocês, cumprimentar. Também vamos ver aqui uma série de coisas, não é, que tem dia a dia que você vai precisar quando estiver na França. A família, aqui tem les frères, a gente pronuncia essa palavra, les frères, quer dizer, os irmãos, les frères. Então, esse R, ele vê o som aqui gutural, vem aqui na garganta. Marie, marido. Então, o R dobrado é um R só, na grafia. Marie dobrado, ele fica cultural. Marie, c'est ma femme. Então, o E final a gente pronuncia de uma forma que os nossos lábios fica bilabial. Ma femme. Como também la sœur. Então, o O
língua francesa, que é maravilhosa. Eu sou encantada com a língua francesa, com essas nuances que a gente tem que automaticamente vai repetindo, vai treinando, você vai falando em voz alta para você escutar o que você fala e você vai corrigindo e depois isso fica automaticamente fazendo parte da sua linguagem em francês, o seu aprendizado. E quando você chega lá na França, que você começa a colocar em prática o que você aprendeu da teoria e a linguagem falada, você vai se entrosando e vai voltando à memória. E claro, o francês, ele fala rápido, né? Ele fala rápido, mas você, com o que você já tem internalizado, que você vai internalizar, isso vai somar e você vai pegar rápido o dia a dia lá na França. Então é assim maravilhoso. Nós vamos também falar, eu estou só fazendo assim pequenas pinceladas do nosso livro, né? O verbo être et avoir são os verbos auxiliares, né? Ser e ter, que toda a linguagem, todas as frases básicas necessárias, vamos ter esse verbo, né? O verbo que em toda a língua neolatina eles fazem parte, é o verbo ser e estar, como por exemplo, je suis, eu sou, né? Je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. Eu acho isso interessantíssimo, como por exemplo essa frase aqui: je suis fatigué. Fatigué significa cansado. Je suis, quer dizer, o verbo ser, o verbo ser e estar, quer dizer, eu estou cansada. Então, como eu sou do sexo feminino, né? Je suis fatigué. Então, fatigué, ele leva, além do acento, mais um E. Para justamente significar que é uma pessoa do sexo feminino que está falando. Outra frase interessante é nous sommes. Nous sommes, aqui no livro tem. Nous sommes français. Nous sommes français. O som AIS na pronúncia é um E aberto. Nous sommes français. AIS tem um som de E aberto. Nous sommes français. E se tiver no plural, na grafia tem um S, mas só que a gente na linguagem falada, na oralidade, não se pronuncia a consoante. Então, nous sommes français, nous sommes. Então, nous sommes quer dizer nós somos. Então, pela primeira pessoa do plural, então nós identificamos que o substantivo ele também concorda, não é? Com o verbo. Então, nós sabemos, entendemos na linguagem falada. Na escrita é mais prático da gente reconhecer e ver isso, mas na linguagem falada a gente vai entender por conta do verbo, da concordância, e automaticamente a palavra, o substantivo, o adjetivo, ele vai concordar em gênero e número. Então, nous sommes français, quer dizer, nós somos franceses. Então, a palavra franceses está escrita no plural, não pronuncia o S. Se fosse aqui em português pronunciaria, né? Mas não pronuncia o S, mas a gente sabe que é uma palavra que está grafada no plural e que tem toda uma regência, toda uma concordância. E eu acho isso aqui é a beleza da língua francesa, né? Uma língua neolatina que faz parte das nossas origens do latim, mas que tem a sua característica, a sua originalidade. E muitas vezes as consoantes, né, ela vem dobrada. Por exemplo, elle para significar ela, né? No artigo definido, elle, mas só que L tem dois L's,
dobrado. E no caso eles, é só um L e tem um S no final, também não se pronuncia L. Então, no caso, je suis, eu sou, tu es, il est, tem o terminal um T, il est, mas não se pronuncia. Nous sommes, vous êtes, ils sont. Então, isso é, meus irmãos, meus queridos, meus alunos, meus amigos, algo assim extraordinário para que a gente possa se familiarizar, desvendar e fazer parte do nosso aprendizado, do nosso estudo. E eu gostaria de dizer a vocês que é só se aprende, né? Eu já aprendi isso no meu tempo de estudante, né? Montessori, que Maria Montessori dizia que todo mundo sabe, só se aprende a fazer fazendo. Então a gente vai precisar de um papel, de um lápis, de uma caneta, para poder a gente escrever e repetir aquelas palavras nas nossas aulas, para a gente aprender a escrever, não só aprender a pronunciar. O livro, ele contém, abaixo da palavra em francês, a parte justamente de como a palavra se pronuncia, a parte fonética. Ele mostra a base de cada palavra, como se pronuncia foneticamente, linguisticamente. Não é como a palavra é grafada. Grafada tem na sua originalidade em francês, mas abaixo tem a parte fonética que também facilita muito para quem tem uma certa dificuldade. Aqui, por exemplo, os pronomes, o pronome possessivo, mon ami, c'est mon ami, quer dizer, este é um amigo, meu amigo. Mon, O-N também tem um som anasalado, mon, ma, já a vogal A, ela é o som aberto, né? Ma, me, que significa mes amigos, meus amigos. Então, não pronuncia a consoante, mas se tem ami, mes amigos. E a palavra, a consoante, ela vem antecedendo uma vogal, então a gente liga uma palavra a outra e o S se torna o som de Z, mes amis. Então, foneticamente se transforma no som de Z, e quem escuta, se não estiver com a parte escrita, vai entender que está no plural, mes amis, meus amigos. A mesma coisa, a questão do tá, te, votre, quer dizer, vosso, votre. O TR tem um som gutural, votre, vosso. E vou é justamente o nó normal, né, com o S, só que o S não pronuncia porque é consoante, e o O fica no som fechado. Então, vou. Então, os pronomes possessivos, mon, ma, be, ton, ta, te, votre e vous. Mon ami, ma fille, mes amis, ton ami, tes enfants, votre enfant et vos enfants. Então, tudo isso, meus queridos, minhas queridas, nós vamos aprender com o decorrer de nossas aulas. E o som, não esquecer que o som U, ele a gente não diz U, a gente diz U. A gente faz um biquinho e diz U. In quer dizer uma. Então, une família, quer dizer, uma família.
Então, esse U, ele tem um som que é um som misturado, U com I. Aí fica infame, uma criança, uma mulher, né? Uma família, inanfã. Então é bem interessante a língua francesa, maravilhoso mesmo a gente entender essas pequenas questões do dia a dia, de palavras que vai se usar na rotina. Beber um café, você vai chegar numa cafeteria e pedir um café, se vous plaît, monsieur, um café, se vous plaît. Então vocês pedem um café e vão pedindo le pain, le gâteau, e isso vai ser assim maravilhoso. Combien, quel est le prix? Eles dizem muito lá, não é tanto combien. Eles dizem, a gente pergunta quando vai pagar, quel est le prix? Justamente quanto custa, né? O preço. E lá se vai, vocês vão para o restaurant. Aqui é o título da aula, da segunda aula, segunda semana. Então, o restaurant, o restaurant. Então, isso a gente tem que pronunciar. E restaurant tem um T no final, mas não se pronuncia, porque é uma consoante. E o som AN é justamente o som anasalado, que fica o restaurant. La carte é o cardápio, la carte. Então, la carte termina. É uma palavra feminina, então pronuncia o la carte. Agora é aquele final que não é como a gente pronuncia, la carte, não. La carte, o T se mistura com o E e fica assim, a nossa língua vai lá para o palato, que ele vai falar a parte de cima, e a gente diz la carte. Le plat, le déjeuner, nossa refeição do almoço, le dîner, o jantar, le petit déjeuner, que é o café da manhã. Então, tudo isso a gente vai aprender no nosso dia a dia. Justamente é o que a gente precisa quando a gente chega no país. É pedir comida, é saber comprar uma coisa, é saber quanto custa, é saber sobre os parentes, a família, se apresentar. Lá se vai. Você vai se despedir, vai chegar, vai falar com alguém. Você diz logo bonjour, né? Bonjour. Je m'appelle Kátia. Como vous appelez? Como é que você se chama? Você vai se dirigir a um balcão para comprar alguma coisa, né? Então temos o verbo vouloir, que é o verbo querer, né? Então aprender a conjugar o verbo, que é a base de tudo. Je vais, tu veux, il veut, nous voulons, vous voulez, il veut. Então a gente vai pedir, je veux um café, s'il vous plaît. Eu quero um café. Então essa rotina do dia a dia que vamos aprender página por página. Vamos aprender página por página e vamos ter que escrever para a nossa prática. Vamos ter que praticar, né? Não só a parte teórica, e
colocar em prática, escrevendo e pronunciando, que é bem interessante. Le jour et le mois, os meses, né? Os dias e os meses, isso é muito importante, né? Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi e dimanche, né? Segunda, lundi, mardi, terça, mercredi, quarta, jeudi, quinta, vendredi, sexta, samedi, sábado e dimanche. Aujourd'hui, quer dizer hoje, aujourd'hui, demain, amanhã, a demain, hier, ontem. Então tudo isso a gente vai aprender os meses, né? Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, setembro, outubro, novembro e dezembro. Vamos aprender os meses, que faz parte, as horas, que l'heure est-il, que horas são, que l'heure est-il, que horas são. A gente também vamos aprender as horas, vamos aprender também quando marcamos compromisso, vamos aprender também o telefone, né, a falar, o telefone, e vamos ter também aulas de revisão. E outra coisa importantíssima que vamos aprender, o guichê, le guichê, né, a gente chegar no guichê para ir para o teatro, comprar o billet, um guichê pour voyager par avion, le train, le bateau. A gente vai precisar do guichê para a gente comprar le billet pour les musées, conhecer le musée du Louvre, le musée de Madame Tussauds. Então a gente vai precisar saber chegar num guichê por acheter, quer dizer, comprar le billet, o bilhete. Le métro, né? Le prendre, le métro, o verbo prendre, le métro, para também comprar le billet. Pour payer le billet, quer dizer, pagar o bilhete. Un taxi, payer un taxi, payer le métro, le bus. Tudo isso vai fazer parte dos nossos estudos. E isso é bem interessante, muito bom. E vamos sempre repetir e revisar essas aulas. Então, meus queridos, eu fiz uma breve apresentação a vocês do que vai ser o nosso estudo e eu espero que vocês gostem, porque vamos fazer minuciosamente, detalhadamente, para que não haja nenhuma dúvida sobre cada tema que vamos estudar. Então eu desejo a vocês um até breve, au revoir, como dizem os franceses, à tout à l'heure, e vamos continuar nos encontrando. Um abraço para todos vocês. Au revoir.